Ora, bem-vindos às Caves São Domingos, uma casa que foi fundada em 1937 por o Sr. Elpidio Martins Semedo, um homem aqui da terra. Era um grande industrial na área das madeiras, tinha aqui uma serração entre mais duas que tinha fora aqui da região e que quis dar um maior incremento na altura à aldeia. Hoje o entusiasmo que existia com a região da Bairrada fazia com que já existissem mais caves na região e, portanto, em 1937 já existiam muitíssimas. Ele, na altura, nesta serração, abriu uma galeria aqui no edifício, em que ainda hoje existe, é a nossa Galeria das Caves e que é mítica. E ele, no início, começou a trabalhar os espumantes, que era, de facto, o grande ex-libris da região, o espumante que nasceu aqui na região em 1890, pela mão de 4 homens que criaram, ou se entusiasmaram com a ideia de que o espumante na Bairrada teria todas as condições para ser um espumante de nível alto, de grande qualidade, dado os solos que existiam, as próprias castas que na altura não eram assim tão nacionais como hoje existem. Pouca gente sabe, mas inicialmente era mesmo Pinot Noir e Chardonnay, as castas de champanhe, que estavam aqui plantadas e, portanto, também foi esse entusiasmo que fez com que os pioneiros fossem à França, à região de Épernay, e se, enfim, entusiasmassem com a ideia e fossem aprender algo com alguém que sabia muito mais sobre a área, uma vez que, nessa altura, já há mais de 100 anos, se fazia o espumante na região de Champagne. Não contentes com isso, ainda trouxeram técnicos franceses que vieram aqui para a região, foram os 3, pelo menos, que eram os mais conhecidos. O Monsieur Gaston e o Lucien Beisker eram 2 deles, o terceiro não me recordo o nome dele, mas Lucien Beisker foi um enólogo que chegou a fundar umas caves aqui na região, que infelizmente depois vieram a desaparecer, porque ele também não deixou descendentes, ele veio com ele e a mulher para cá, e que fizeram vida por cá, mas que, entretanto, não teve continuidade. De qualquer das maneiras, voltando a São Domingos, o Sr. Elpidio fundou então aqui as Caves de São Domingos, onde começou a trabalhar então os espumantes, mas também as aguardentes e os vinhos tranquilos, portanto, os vinhos daqui da região da Bairrada e os vinhos da região do Dão. A região de Dão já era uma região demarcada, foi demarcada, não sei precisar o ano, mas tem 1900 e pouco, tal como a região de vinhos verdes, mas a Bairrada não se quis fazer uma região demarcada na altura, por força um bocadinho dos operadores que existiam aqui na região, que davam-lhes um bocado mais liberdade de trabalhar os vinhos, mas não deixaram de ser uma referência durante muitos anos, os Dão e os vinhos da Bairrada. A região demarcada só veio a ser fundada em 1979. Entretanto, o Sr. Elpidio deu, como era um homem que tinha um negócio já em Lisboa, na construção civil, ele ia para Lisboa todas as segundas-feiras e regressava à sexta, tinha escritórios por lá, e as madeiras que aqui eram trabalhadas era para a construção civil em Lisboa, e isso fez com que ele também criasse uma distribuição de vinhos em Lisboa e que foi durante muito tempo o grande, que escoava muito os vinhos, tanto os espumantes como os vinhos tintos e as aguardentes para Lisboa. Em 1970 dá-se depois uma outra, portanto o Sr. Elpidio vem a falecer em 1968, chegou ainda a vir um genro para aqui, mas ele precocemente faleceu, ao fim de 2 anos, e em 1970 entrou Lopo de Freitas, um homem que não era da família dos Semedos, mas que era bastante amigo dessa família e que estava numa outra empresa, que era as Caves Império, onde esteve lá muitíssimos anos, e que era o gestor da empresa, e veio para aqui, adquiriu uma parte desta sociedade, e em 1970 que reinicia uma nova fase das Caves. É certo que em 1974 se dá o 25 de Abril, o entusiasmo com que se vinha para as Caves era com o olho
nas províncias ultramarinas que em 74, com a Revolução de Abril, desapareceram. Ou, portanto, deu-se a independência e deixámos de ter esse mercado. Mas não se baixou os braços e, entretanto, surge um outro produto que foi o grande obreiro da casa até aos dias de hoje e que se trata da Bagaceira São Domingos. A Bagaceira São Domingos foi um produto que, durante muitíssimos anos, era produzido, os fornecedores faziam-nos chegar a bagaceira e nós engarrafávamos um produto de altíssima qualidade que ia para o mercado de Lisboa e que durante muitos anos teve um volume de vendas absolutamente extraordinário e praticamente a casa vivia só deste produto. O bagaço de São Domingos era tão conhecido que em Lisboa não se pedia bica e bagaço, pedia-se bica e São Domingos. Portanto, para dar um bocadinho a ideia do sucesso que a bagaceira teve. As aguardentes depois acabaram por também, isto portanto o bagaço é feito da película da uva, e depois há as aguardentes vínicas, sendo que a velha tem 3 anos de estágio e a mítica aguardente velhíssima São Domingos tem pelo menos 5 anos de estágio, chega a ter 7 e 8 anos. Depois há edições limitadas para 10 anos, que é o caso desta, que é em bilha de porcelana, e depois há outras, duas que não estão aqui, que é a Prestígio de 20 anos e a Essência, com 30 anos. As aguardentes, portanto, isto é um parque de barricas de aguardente. Como eu disse, aqui estagia a aguardente vínica, umas com 3 anos e outra, a belíssima, com o mínimo do estágio de 5 anos, que chega a ter 7 e 8 anos. Isto são cascos de carvalho francês, da região de Limousin, específica para Cognac e Armagnac. É o tipo de madeira que nós usamos para os nossos aguardentes. Se bem que isto é fabrico nacional, com muito orgulho, sendo que o carvalho é importado de França e é feito na região de Palassolo. Há 2 tanuarias em Portugal, importantíssimas, muito boas, que fazem excelentes barricas de carvalho francês e não só, mas no caso para as aguardentes são barricas de 620 litros e que a madeira específica para o estágio das aguardentes e é nessas madeiras que nós estagiamos as aguardentes. Isto são 100 barricas de um total de 600 barricas que temos. Temos um outro parque com 500 barricas, onde estagia todo o estoque de aguardentes que a casa tem. A seguir, convidávamos a visitar a cave para falarmos do espumante. Vocês, quando fazem as visitas guiadas, normalmente começam aqui sempre nesta sala, não é? Começamos aqui, que é a chamada Sala dos Cascos, e fazemos o circuito habitual, que é descer pela cave, vamos atravessar pelas galerias todas, pela parte antiga da cave, que tem mais teia de aranha, que tem as garrafas mais antigas, que acho que são de 1999, do meu ano. Damos a volta então pela sala de provas lá de baixo, fazemos o circuito pela área nova, conseguimos passar pela parte da remoagem, que vão ver a seguir, pelo processo de degorgement, ainda conseguimos ver um bocadinho das barricas de aguardente que estão lá em baixo e sim, depois subimos, passamos na rotulagem e aí entramos na parte do showroom para depois seguirmos para a prova.
Ora então, estamos aqui na cave da São Domingos, temos aqui uma pilha de espumante, isto é uma colheita de 1999, que já faz parte do núcleo museológico das caves, já que é um produto que não vai já entrar em comercialização, mas temos, por exemplo, aqui à direita o Quinta de São Lourenço, da colheita 2012, neste momento o que está no mercado é o 2011, ou seja, é o nosso espumante com mais tempo de cave que temos atualmente e que iremos saboreá-lo daqui a pouco, mas da colheita 2011, ou seja, tem 11 anos de cave. Depois, Elpídio é uma das referências de espumante que as caves têm. O famoso São Domingos Elpídio atualmente deu lugar já a 3 referências com a marca Elpídio. Temos aqui o Elpídio Velha Reserva. No caso é o colheita 2018, o que está em comercialização é 2017, o que quer dizer que é mais um espumante que tem tempo de cave para apurar as suas qualidades. São cerca de 5 anos, o estágio médio dos Elpídios. No Velha Reserva, então, 2017, com um ano no ano a seguir é que entra para a garrafa, 2018. Estamos já em 2024, mas conta é o 2023, lá está os 5 anos de cave. O Elpídio Velha Reserva, que é feito com as castas de champanhe, Pinot Noir e Chardonnay, em 50-50. Aqui é novamente Elpídio Velha Reserva. A cave está um pouco vazia porque estamos em janeiro. Nós agora vamos repor aquilo que vendemos no ano 2023 com um enchimento que se vai fazer lá para meados de março e onde vamos encher a cave novamente de espumante, e espumante esse que vai estar o espumante bruto, um estágio mínimo de 36 meses, é aquele estágio mínimo que nós damos ao nosso espumante bruto, ou seja, o espumante extra reserva ou o Blanc de Blanc tem 3 anos de cave, os tais 36 meses, que é aquilo que nós achamos que é o melhor para o espumante em termos de estágio, que é o fundamental, é o tempo de cave, e portanto não temos bruto nenhum com 9 meses de estágio, por exemplo, que é o mínimo que a região da Bairrada exige para se fazer espumante de qualidade da região da Bairrada, é 9 meses. Nós vamos mais além, chegamos aos 36 meses. Mesmo o rosé bruto, que é talvez o mais jovem de todos, tem 24 meses. Além do Elpídio Velha Reserva, temos o Elpídio Superior, que é feito com Arinto e Chardonnay, também ele com 5 anos de cave, e o Elpídio Cuvée, que é feito com Baga e Sauvignon Blanc. Costumo dizer que é provavelmente o único espumante no mundo feito com estas duas castas. É feito há muitos anos pelas Caves São Domingos e que é um espumante que tem feito, de facto, a apreciar muita gente e gostar bastante. Algumas pessoas são mesmo fãs apenas do Cuvée, exatamente porque é o único. Não é as pessoas que mais entendidas pensam que o Sauvignon Blanc tem aqueles aromas tropicais, portanto, de ananás, etc. Nada disso acontece ao espumante. O Sauvignon Blanc casa perfeitamente com essa grande casta que é a casta Baga e que já lá iremos ter com ela, a casta Baga, daqui a nada. Isto é para encher de espumante. Esta é mais uma outra colheita de 92 que está aqui. Aquela era de 99, esta é a mais antiga. Isto já está mesmo morto. O espumante já nem sequer, enquanto o de 99 ainda era possível comercializar porque ainda tem pressão suficiente dentro da garrafa para ser espumante, este infelizmente já deu a alma ao criador. Estamos com uma colheita de 92 e mais uma vez é uma peça de museu que nós temos aqui na cave e que dá sempre um gosto imenso e é bom para a fotografia. Convém que se diga que isto aqui aqui não há teias de aranha, isto são bolores e fungos. Normalmente as pessoas quando chegam aqui, não há aqui muitas aranhas, mas isto é tudo bolores e fungos que se vão formando dada a umidade que existe na cave e a temperatura é constante todo o ano. São 14 graus em temperatura natural. E isso permite, de facto, desenvolverem-se estes bolores e fungos. E estas que estão aqui há tantos anos,
estão com este aspecto maravilhoso para alguns e um bocado terrífico para outros, mas é a nossa bandeira, vá, e a nossa grande imagem da Cabo São Domingos é justamente o aspecto que ela tem. Mas a umidade, além da temperatura constante, também tem um papel importante no estágio do espumante? Não, não. Podemos vir aqui, vamos aqui fazer aqui um report. O espumante, feito nas Cabos São Domingos, e os pioneiros, quando há pouco dizia que fomos a Champagne, o método que se faz na nossa casa e aquele que é melhor é o método clássico, ou método tradicional. Antigamente chamava-se método champanhês, mas desde o momento em que nós entramos na União Europeia, a Champagne protegeu a marca e não é permitido o uso na rotulagem do método champanhês. Portanto, ou se utiliza método clássico ou método tradicional. Habitualmente o que nós usamos é método clássico. E o que é que em que é que isso consiste? Consiste em provocar uma segunda fermentação ao vinho dentro da garrafa. O vinho, quando é produzido na vindima, a vindima para espumante aqui na nossa casa e um pouco já em toda a região, é feito em agosto. Ou seja, nós escolhemos as uvas que ainda não estão maduras. Nós dizemos que estão maduras para espumante. Estão ligeiramente verdes, logo tem mais acidez e tem pouco açúcar. Logo vão produzir um vinho com menos álcool. O vinho base para espumante vai ter entre 9 e 10 graus de volume de álcool. Quando nós em março, abril, vamos fazer o enchimento deste vinho, ao colocarmos o vinho dentro da garrafa, vamos lhe colocar leveduras. Leveduras essas que estão aqui e que têm este aspecto. Eles vão estar em contacto com o vinho e isto é que vai criar o gás que nós conhecemos. Uma vez que vai haver uma segunda fermentação, vai aumentar o teor alcoólico, passa normalmente de 9 a 10 graus para entre 11,5 e 12,5 de grau de álcool. Para fecharmos a garrafa, nós colocamos um obturador plástico, que ele está aqui, que serve para vedar perfeitamente o vinho aqui dentro da garrafa, e a carica, que é uma cápsula em inox, é para segurar justamente o obturador. Dizia eu que o vinho pode estar aqui 5 ou 10 anos, que uma vez que está aqui hermeticamente fechado, o vinho não oxida. Apenas evolui, está em contacto com as borras. Isto que eu estou aqui a fazer só está a fazer bem ao vinho. É importante que se faça isto a todas as garrafas. Nós fazemos, pelo menos nos 5 anos que nós temos o vinho em estágio, pelo menos fazemos uma movimentação destas garrafas uma vez. Para quê? Vamos bater o vinho, ou seja, vamos fazer isto, fazer a colocação colocar as leveduras em contacto novamente com o vinho, e isto só vem dar maior complexidade, dar maior cremosidade e dar maior valor ao vinho, e ele melhora seguramente com este tratamento, para além do tempo de estágio. É certo que, fim do estágio, nós temos que tirar as garrafas daqui. Ao tirar as garrafas daqui, para tirar estas leveduras que nós encontramos, vou fazer o mesmo outro, estas leveduras que estão aqui vão ter que sair. Este obturador plástico que está aqui dentro, além de servir para vedar, vai servir para que eu faça uma segunda operação ao espumante, que é a remoagem. Ou seja, vou pôr nos cavaletes, nós já vamos lá, e depois vamos pôr a garrafa inclinada, e pelo menos durante 10, 12 dias, nesta posição, para que aquelas impurezas vão normalmente em primeiro fica assim. Primeiro fica assim, vão repousar as impurezas novamente, e depois dentro da pupite, que é uns cavaletes que vamos ver e a seguir, vamos fazer a operação da remoagem. Já iremos explicar mais à frente.
Aqui era a antiga sala de provas. Sim, sim. Aqui no início, portanto, todo aquele espaço que nós ali vimos, e este que também está aqui cheio de garrafas, era a sala de degorgement, que é uma sala que um degorgement é uma coisa que nós iremos falar daqui a pouco. E, portanto, a operação toda realizava-se aqui de cave, era o degorgement, e aqui era a sala de visitas, que era uma cuba antiga onde recebíamos os clientes e se degustava aqui, abria-se umas garrafas e se provava o espumante. Isto era uma cuba antiga. E recorde-nos, as caves têm que idade? Faz este ano 87 anos. Portanto, nasceram em 1937, este ano é o ano dos nossos 87 anos. E não há muitas caves assim na bairrada, lá? Existe carismáticas assim como esta, existem mais umas 3 ou 4. Depois são todas já umas... sabe que havia muitas caves e infelizmente desapareceram. Não souberam, enfim, acompanhar esta nossa casa. Tivemos, e é bom que se diga, que com a entrada do Lopo de Freitas em 1970, nós passámos aqui uma fase muito difícil, os anos 80, 90, principalmente a região, não direi que seja propriamente o espumante, mas o espumante era um produto que os vinhos normalmente eram adquiridos pelas caves e espumantizavam-nos. Com o tempo, os anos 80, 90 vieram a demonstrar que, de facto, se nós não tivermos as mãos na massa, certamente não temos a facilidade de controlar a qualidade dos vinhos que se produzem todos os anos. Nós vimos necessidade, no ano 2000, de voltar novamente a ter vinhas como no início, que havia, a casa tinha quintas e fazia o seu próprio vinho. Depois, no decorrer dos anos, houve uma alteração na técnica, na produção dos espumantes. Chegado aos anos 80, 90, essencialmente os anos 90 vieram a demonstrar que o consumidor queria vinhos tintos de qualidade e aí houve uma grande revolução e a bairrada e o Dão ficou um pouco para trás nessa altura. É certo que nós então em 2000 decidimos ter novamente vinhas, criámos uma adega e a tal ponto depois em 2006 viemos a fazer umas instalações novas que iremos ver a seguir e que foi um investimento bastante avultado e hoje nós, para além dos nossos 20 hectares de vinha e mais 30 hectares que o nosso principal operador trabalha com 30 hectares e os nossos vinhos são 50 e depois temos mais 25 viticultores com mais 50 hectares. O que dá 100 hectares de vinha que temos para a nossa produção de espumantes, de vinhos tranquilos, sejam eles tintos ou brancos, e que nos dá um certo conforto em termos de qualidade e uma consistência que, ao longo destes 23 anos que já levamos a fazer os vinhos, que o consumidor tem reconhecido, de facto, a nossa qualidade. E isto, se não houvesse esta mudança nesse ano 2000, certamente hoje não estaríamos aqui com este vigor e esta força toda com um produto de qualidade que nós temos, se não tivéssemos o controle de toda a produção, desde a vinha até ao vinho na garrafa, não é? Não há dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Mas ainda existem muitas caves que não têm as suas próprias vinhas? Não existe, não existe. Irá uma que eventualmente compra compra vinho para a produção, mas maioritariamente quem não estiver com o controle da produção, certamente a consistência do produto não é a mesma todos os anos e nós fazemos porque cada uma das referências, ou seja, um espumante Elpídio Velha Reserva, que é feito com Pinot e Chardonnay, ele tem que ser feito todos os anos com a mesma qualidade. E isso consegue-se porque, para já, temos a possibilidade de vindimar em agosto, o que nos dá sempre uma tranquilidade, que não há o problema das chuvas de setembro e, portanto, a uva ainda está ligeiramente verde, como eu dizia há pouco, portanto, não há grande problema na adega e, portanto, vamos ter sempre um produto com uma consistência muito grande ao longo de todos o percurso dos espumantes.
O espumante, como eu disse, envelhece na garrafa e depois, quando sai daquela carica e faz o degorgement, vamos colocar a rolha de cortiça e a partir daí o vinho pode estar a entrar no consumo, sempre com algumas limitações de tempo, como se sabe nos espumantes, seja ele qual for, não se pode permanecer muito tempo, muitos anos, quando falo muitos anos, mais de 5 ou 6 ou 7 anos, com rolha, porque a rolha vai mirrando e perde-se o gás e o espumante deixa de ter interesse. Mas a qualidade tem que ser feita na vinha, isso não há dúvida nenhuma, e a adega só serve para não estragar aquilo que foi feito na vinha, que é muito trabalhoso. Repormos agora com o novo enchimento, isto chega a levar 200 mil garrafas de espumante desta cave. Vai ficar tudo cheio. Sim. Tempos de que levava chega a levar 400 mil. Hoje nós temos um outro método de arrumar as garrafas, que não é empilhar manualmente, podemos ver depois a imagem à frente. Ora bem, nós estamos aqui na segunda fase do espumante, que é a remoagem. O que temos aqui são os cavaletes de madeira, que damos o nome de pupitre. Aliás, pupitre, remoagem, degorgement, muselé, são tudo termos franceses, tal como a tiragem e o licor de expedição, são tudo termos franceses que diz bem da origem do produto espumante. Pupitre quer dizer uma secretária em tamanho grande e é onde colocamos as garrafas nestes orifícios. Ela vem na vertical e depois é colocada aqui leva umas pintinhas brancas, como se vêem aqui, exatamente para que depois possam ser rodadas. Isto tem que levar um quarto de volta e inclinar, e ao fim de 2 meses nós temos as impurezas, as levaduras que estão lá dentro, na ponta da garrafa, como eu expliquei, vão ser alojadas num obturador plástico que está lá dentro. Estas garrafas, atualmente, este espaço também já faz parte do Museu das Caves, uma vez que nós já não fazemos a remoagem manual. Isto antigamente eram feitas por 2 homens, que rodavam cada um 35 mil garrafas por dia, ou seja, 2 homens rodavam 70 mil garrafas diariamente, e ao fim de 2 meses nós tínhamos o espumante pronto, dizendo que a garrafa estaria muito mais inclinada e tínhamos nesta posição dizíamos que o vinho estava em pontas, para que depois nós passemos as garrafas para a sala de degorgement, onde vamos congelar o gargalo da garrafa, onde estão as impurezas, vamos solidificá-las e depois dá-se a operação de degorgement, que é tirar a cápsula, corrigimos com licor de expedição e depois finalmente colocar a rolha de cortiça. Nós vamos ver o que é o licor de expedição. Vamos, por isso também temos de nos despachar, porque isso é uma operação que está a acontecer neste momento. Vamos só aqui abaixo. Ora, então a bairrada e o espumante da bairrada tem uma casta mítica. Temos falado de castas estrangeiras, mas a casta Baga, que é uma uva tinta que faz os grandes vinhos da bairrada, mas é uma casta fantástica porque permite fazer também espumante branco, rosé e tinto. Em 1990, o espumante passou a fazer parte da certificação de espumante bairrada. Mais tarde, em 2005, foi-se o Baga Bairrada, uma marca que se quis, enfim, afirmar como sendo o ex-libris do espumante da bairrada, e nós, São Domingos, desde a primeira hora, aderimos a este projeto. E recordo que foi o 2005, foi dos primeiros espumantes, foi o primeiro espumante Baga com a chancela Baga Bairrada que nós fizemos. Entretanto,
A única alteração o espumante precisava de 9 meses de estágio. A única alteração que surgiu, entretanto, é que hoje o espumante Baga Barrada, para ter essa marca Baga Barrada, tem que ter 18 meses de estágio, ou seja, o dobro do estágio que teve inicialmente. Nós vamos, como sempre, mais longe no tempo de estágio. Hoje o nosso espumante Baga Barrada é de 2015, o que quer dizer que tem 8 anos de cave. O que nós temos aqui em presença é o 2018, ora, ainda falta praticamente 3 anos para que possamos vir a provar este espumante. Portanto, é o grande problema dos espumantes, é que isto leva muitos anos. Hoje, um espumante que tenha sido feito no ano 2023, os grandes espumantes só em 2028, ou 2029, ou 2030 é que vão chegar ao mercado. Portanto, isto exige um grande investimento em termos de vinho, garrafas e matérias, os materiais que se usam, desde as cápsulas aos obturadores, e o tempo que isto tem de custo na cave. A Baga, nós queremos de facto fazer com que o espumante branco feito com uva tinta Baga seja sempre com muito tempo de estágio. Já o espumante rosé, que é 100% Baga, é de 2020, como disse há pouco, tem 2 anos de cave. E há o espumante tinto, que também feito com a uva Baga, também tem sempre 2 anos de estágio. A Baga é provavelmente das castas mais plásticas que existe a nível mundial. Permite fazer então o espumante branco, o tinto, o rosé e os grandes vinhos tintos da Bairrada, que depois, tanto seja 100% Baga como em blend, que é o que normalmente utilizamos, Baga com Touriga Nacional, Baga Touriga Merlot, Baga Tinta Roriz, enfim, a Baga está sempre presente, mas sempre misturada com outras castas. É dessa forma que nós, habitualmente, ainda não falámos em vinhos tintos, mas iremos falar já a seguir. A Baga é uma grande presença na nossa cave, porque é a grande bandeira da região. Já agora, os espumantes, falei há pouco em Pinot Noir e Chardonnay, falo agora da Baga, mas existem 4 grandes castas brancas na Bairrada, que fazem todas elas grandes espumantes na Bairrada, que é o Bical, a Maria Gomes, conhecida como Fernão Pires também, mas na Bairrada chama-se Maria Gomes, o Arinto e a grande casta, talvez a mais interessante da Bairrada, é o Cercial. Temos já um vinho branco em quantidades muito reduzidas num vinho branco Cercial, e em espumantes usamos o nosso topo de gama, que é o Lobo de Freitas, também um outro espumante de homenagem ao segundo grande homem que a casa teve no percurso que tem de 87 anos, e que é o Lobo de Freitas, e que é feito com 70% de Cercial, com 30% de Chardonnay. O Cercial da Bairrada é diferente do da Madeira? E é diferente do Dudão. Há 3 cerciais. O da Bairrada é Cercial, com I. No Dão existe o Cercial, ambos feitos escritos com C de cão. E há o da Madeira, que é Cercial com S. É a terceira casta Cercial, todas se pronunciam da mesma maneira, mas ligeiramente com caracteres diferentes. Como eu dizia há pouco, as caves controlam cerca de 100 hectares de vinha na Bairrada. Ao todo são 1 milhão de quilos de uva que nós vinificamos. 70% é praticamente para espumante. Os outros 30% nós temos vinhos tranquilos, sejam eles tintos ou brancos. Não temos nenhum rosé a não ser o espumante rosé. Este é um pequeno parque de barricas. Nós temos já alguns vinhos que passam pela Madeira. É claro que o grosso de entrada de gama é o São Domingos Colheita, que é feito com Baga, Touriga Nacional, Tinta Roriz, não tem madeira, mas depois temos de vários, o Bairrada Reserva, o Garrafeira, o Grande Escolha, e depois temos o Quinta de São Lourenço, também, que também passa por madeira. E depois temos em topos de gama um São Domingos Grande Reserva e o Lobo de Freitas, também
em vinhos tintos, ao vinho branco também, que é uma coisa também, uma experiência que nós temos e que tem dado excelentes resultados, com uma casta muito rara na região, que é o Viognier, e que fazemos o Lobo de Freitas com essa casta e que tem dado resultados fantásticos. As pessoas que têm provado e que conhecem a casta francesa, que faz grandes vinhos em França e faz alguns vinhos em Portugal, mas mais a sul, e quando falo a sul é mais no Ribatejo, no Tejo e Lisboa, em que se dão, as castas estrangeiras se dão em maior quantidade naquela região e há produtores referência com esta casta. Na Bairrada, assim de repente não me recordo de mais nenhum, a não ser nós a fazer com 100% Viognier. As outras, o Lobo de Freitas tinto, temos um Baga, 100% Baga, que é um dos ícones da casa, é de 2016, e que ainda foi o primeiro grande Baga que nós fizemos desde 2020. Andámos anos e anos e anos a tentar que se reunissem as melhores condições para se fazer uma coisa de grande potencial e para já só temos esse. Há mais alguns na calha, a partir de 2016, que a seu tempo irão conhecer a luz do dia. Mas de resto, isto normalmente, os blends são aquilo que nos dão maior segurança. E então aí temos Touriga Nacional, os blends, o Touriga Nacional e a Baga, e depois podemos juntar outras castas, temos a Tinta Roriz e temos outras estrangeiras. O Merlot e o Syrah e o Cabernet são sempre castas que fazem parte do nosso portfólio e que fazem os blends dos vinhos da casa. Neste momento, quantas garrafas é que vocês têm aqui armazenadas? Têm ideia? Não sei bem aqui contá-las. Atualmente o estoque de espumante que temos em casa é de 2,5 milhões de garrafas, para saírem uma média de 900 mil garrafas por ano. Para que haja esse estágio de 3 anos médio, que é o que damos aos espumantes, nós temos que ter, não é bem os 900 mil vezes 3, mas é quase. Portanto, é assim, neste momento os estoques estão um bocadinho em baixo, repito, estamos em janeiro, terminou o ano 2023, portanto saiu muito espumante na época de Natal, é a época topo do ano, e portanto agora em março, abril nós vamos repor os estoques. Isto vai ficar muito mais cheio. Aqui é a nossa cave principal de espumantes, podemos descer e temos aqui esta panorâmica. Temos tanto vinho empilhado à mão, como agora nesta fórmula mágica que é uns tabuleiros plásticos, é como se puséssemos ovos. As garrafas têm, isto dá uma maniabilidade maior e com menos pessoal, menos recursos humanos a trabalhar as paletes, porque isto colocar à mão, estamos a falar 3 pessoas na linha de enchimento a carregar carros e mais 3 pessoas aqui a colocar as garrafas naquela posição. Aqui não, aqui elas na linha de enchimento estão lá 2 pessoas a empilhar as garrafas nestes tabuleiros que depois estão paletizados e que através de elevadores nós transportamos os vinhos para onde quisermos, o que simplifica muito o processo. Menos recursos de mão de obra e faz as mesmas vezes. Bem sei que não é tão bonito, mas é a forma mais prática e económica que neste momento existe. Tem uma outra forma também que iremos ver, que no lugar de ser nesta posição ou neste tipo de paletização, há a forma de o colocarmos em contentores que vão estagiar nos contentores e quando precisarmos do vinho para fazer a remoagem é só vir buscar e colocar nas giropaletes que iremos ver a seguir.
Isto são as chamadas giropaletes. Nós, neste momento, somos autossuficientes na remoagem, ou seja, deixámos de fazer a remoagem manual para fazer a remoagem mecânica. O que é que a giropalete faz? Isto é um programa computadorizado, tem o seu tempo de espera até que o contentor rode e incline. Como podem verificar, eles estão já ligeiramente inclinados. Portanto, ela entra inicialmente na horizontal, o contentor, e depois vai rodando e inclinando, um a um. Quando isto começa a trabalhar, começa 1, 2, 3, 4. Isto é por quadras, portanto, há de haver aqui vinhos diferentes, portanto, os compassos de espera são diferentes uns dos outros, depende do que é que está cá dentro, não é? Ali, como se pode verificar, aqui está ligeiramente inclinado e já rodou. Acolá está na posição em que já terminou. Portanto, a garrafa já está de gargalo para baixo. Aquelas quadras, que é o que se chama a cada 4 giropaletes, chamam-se quadras. Aquelas 2 quadras que estão acolá, o processo já terminou. Portanto, agora vão vir cá buscar o contentor e depois passam à linha de engorgement. Há mais, todo este espaço tem cerca de 70 giropaletes, o que permite fazer toda a remoagem das 900 mil garrafas que nós necessitamos por ano para colocar no mercado. Manualmente demorava 2 meses a fazer, hoje em 8 a 10 dias temos o processo concluído. Porque trabalha 24 horas por dia, não é? E trabalha ao sábado e ao domingo e não tem férias. O que estamos aqui a ver é o processo do degorgement, ou seja, é a terceira fase do espumante. Quando chego aqui, costumo dizer que nós chegamos ao terceiro estágio, a terceira fase do espumante. Houve um primeiro que é o estágio, o segundo que é a remoagem, seja ela manual ou mecânica, e depois temos o degorgement, que é fundamental para corrigirmos o espumante. O espumante até aqui está no seu estado bruto natural, e é aqui que nós vamos então retirar as leveduras que lá estão dentro da garrafa, e nesta fase na ponta da garrafa. Colocamos no congelador, como vimos ali está a 24 graus negativos, um líquido que lá está dentro, que é à base de glicol, que não congela até aos 50 graus negativos, e então depois de congelado o gargalo colocamos as garrafas no tapete. O tapete leva-nos a garrafa até ao ato de tirar a cápsula da garrafa. O ato
de retirar a cápsula chama-se dégorgement, que vem do termo francês de degolação. Nós não vamos degolar o gargalo da garrafa, vamos simplesmente tirar a carica e como existe pressão lá dentro e um bloco de sedimentos na ponta da garrafa, eles são expelidos naturalmente. Temos o vinho limpo. É então que nós vamos adicionar licor de expedição. O licor de expedição consiste em definir o que é que nós queremos ao espumante. Se ele vai se manter bruto ou vai ser seco, meio seco ou doce. Para isso há quantidades regulamentadas em termos de máximos de adição de licor, quer para o bruto, quer para o seco, meio seco ou doce. Acrescentando o licor, vamos então finalmente colocar a rolha de cortiça e o aramezinho, que damos o nome de muselé. Muselé é o termo francês para um assaime, que é o termo da tradução do termo deste aramezinho, mas que nós gostamos muito mais do termo francês, muselé, do que pôr um assaime na garrafa. Pronto, e no fim é só homogeneizar. Nesta fase temos a garrafa aqui, vai ser ligeiramente agitada para se dar a mistura a homogeneização do licor com o vinho e depois é lavada e seca para que seja rotulada a seguir. As outras 500 barricas. Há pouco estivemos num parque com 100 barricas e aqui estão mais 500 barricas. É aqui que está a maior parte da aguardente velha ou vínica, seja ela velha ou velhíssima, ou edições especiais que nós possamos ter por aqui. Pelo menos ali, não é uma especial, é uma muito especial, de 1980. Está à espera de algum momento oportuno para que possamos fazer uma edição especial. Não está nada programado, mas de resto, tudo isto são um dos grandes patrimónios que temos dentro de casa, é este parque de barricas com a aguardente, que como sabemos, com o tempo, a madeira vai bebendo alguma aguardente, vai sendo ser reposta e entretanto, fazemos retiradas de parcelas de aguardente destas barricas, onde depois passamos para uma cuba inox e a partir daí é que nós fazemos o enchimento, retirando a aguardente das mais antigas. Portanto, depois a que está no meio é a aguardente intermédia e a mais recente é a que está lá em cima e, portanto, à medida que nós vamos vazando os de baixo, os de cima é que vão preenchendo as barricas mais antigas e isso faz com que haja uma homogeneidade no produto final e que não haja grandes alterações no produto, nas nossas aguardentes vínicas. Aqui é o armazém principal onde tudo começa e tudo termina, ou seja, a linha de enchimento está aqui e a linha de rotulagem. Depois é o produto acabado, é o cais, a adega lá mais para trás, temos o laboratório, que também está aqui, e portanto aqui é um dos próximos investimentos que vão ser este ano, é a remodelação deste armazém, portanto vamos ter um telhado novo. Temos ali em primeira mão uma máquina nova que eu vou ver, podemos vê-la experimentar, que é um Rolls Royce que nós compramos e que é um orgulho imenso. Portanto, a máquina Caves está em evolução, temos vários investimentos previstos para este ano, outros que já estão em curso, nomeadamente estas giropaletes que nós vimos aqui e os próprios contentores. São tudo material que é essencial para o funcionamento da casa e têm custos elevados, mas a próxima fase é este armazém que vai ser todo remodelado e há uma máquina nova que espero que seja a primeira de umas restantes que são necessárias
para que a rotulagem depois passe a ser mais impecável do que é até hoje, não é? Portanto, é uma novidade. Pois a nossa visita termina com a loja, se bem que ainda temos a prova. Portanto, depois da prova, ainda termina aqui com a loja onde os nossos vinhos são possíveis de adquirir. Os espumantes, as aguardentes e os vinhos estão lá ao fundo. Aqui temos sempre o gosto em mostrar o nosso portfólio de espumantes, são cerca de 16, em que começa com o seco, meio seco e o doce, o Select, seco, meio seco e doce, depois o Reserva meio seco, o Rosé, falámos, o espumante tinto, o Extra Reserva, que é o nosso primeiro espumante total que tem 36 meses de estágio, tal como o Blanc de Blanc. O Baga, que também falámos lá em baixo, é um grande reserva Baga Bairrada, de 2015, ou seja, tem 8 anos de cavo. O Quinta São Lourenço, de 2011, que também falámos, vimos lá em baixo o 2012, é o espumante com mais tempo de estágio que nós temos em casa e que tem cerca de 11 anos de garrafa. A família dos Elpídios, como vos falei, o Elpídio Superior, que é o tal Carinto Chardonnay, o Cuvée, que é o Baga com o Sauvignon Blanc, e então e lá atrás o Velha Reserva, Elpídio Velha Reserva, que é Pinot Noir e Chardonnay. O nosso topo de gama é o Lobo de Freitas, que atualmente da colheita de 2016, portanto também este com cerca de 6 anos de cave,
e que é feito 70% de cercial com 30% de chardonnay. Das aguardentes, então, de facto, a grande marca São Domingos também se identifica muito, não só com espumante, mas também as aguardentes, como já falámos na bagaceira, que é o grande ícone da casa, a velha que tem 3 anos, a belíssima que tem no mínimo 5. Depois temos uma réplica desta de vidro em porcelana, que é a bilha, tem 10 anos. Depois temos a Prestígio com 20 anos. E depois, por ocasião dos nossos 75 anos, tivemos 2 cascos de aguardente, com uma aguardente com 30 anos, que deu lugar a 700 garrafas de essência. É uma aguardente que ainda hoje temos, dado o valor precioso que nós alojamos ao produto, permite-nos ainda ter algumas garrafas, e que é com um gosto imenso ter este produto que, de facto, em termos de criatividade, de garrafa, faz jus ao que tem lá dentro, que é uma aguardente absolutamente extraordinária e que é limitada às 700 garrafas, não voltamos a repetir. Nos vinhos, também já foi falado, os vinhos tintos é de facto aquilo que normalmente as pessoas mais procuram, mas gosto de dar um destaque grande aos vinhos brancos, na medida em que eles estão a crescer o consumo de vinho branco, não só porque talvez o clima e o calor que se faz sentir faz com que se beba mais vinhos brancos, mas os vinhos brancos em Portugal têm crescido muito em qualidade. E a Bairrada não é exceção, aliás, não é por acaso que aqui os espumantes são reis, é porque a maior parte dos vinhos que vão para espumante tem como base vinhos brancos. E nós, como há pouco falava, no Bical, Maria Gomes, Cercial e Arinto, e o Chardonnay, mais a casta Pinot e a Baga vinificadas em branco, dão excelentes vinhos brancos para espumante. O São Domingos branco é já uma referência do mercado, é o nosso entrada de gama e é sempre feito com Maria Gomes e Bical e que tem uma aceitação extraordinária, dada a sua frescura, é muito mineral e que transmite bem os solos onde estas vinhas estão, que é o argilo-calcário. Um outro sucesso da empresa é o Volúpia, uma coisa que já estamos em 2022, a caminho de lançar a edição de 2023. Ele nasceu em 2007, o Volúpia, com Sauvignon Blanc, Chardonnay e 10% de Maria Gomes, e é um vinho com um sucesso absolutamente incrível e que não só pela qualidade do vinho, mas também a própria rótulo e o nome ajudou muito a hoje ser uma referência nos vinhos brancos. Mais recentemente, temos uma monocasta Arinto, essa grande casta nacional, e que também, invariavelmente, na Bairrada tem que se dar lindamente, e aqui está um vinho branco, enquanto que os anteriores não passaram pela madeira, este tem 10 meses de barrica e que tem feito as delícias também dos apreciadores. Escusado será dizer que estes 3 brancos esgotam com uma facilidade incrível, porque tem uma procura bastante grande, dada a sua qualidade, e é um motivo de orgulho para nós. Depois temos os tintos, normalmente o Colheita, há aqui o Reserva, o nosso IG Beira Atlântico, que é também bastante interessante em termos de custo, de preço do custo do produto para o consumidor. O Bairrada Colheita, o Reserva, Quinta de São Lourenço, Garrafeira, grande escolha, e então os topos de gama, Lobo de Freitas, que já falámos também, tanto o branco como o tinto. Aqui temos o tal Baga que falei, esta é uma garrafa Magno, que é um 100% Baga, 2016, Bairrada Clássico,
e que é um dos grandes ícones da casa, tal como também este Grande Reserva 2017 é outro vinho absolutamente extraordinário que temos em casa. E o Adelino Campos Ferreira, o tal que só cá esteve 2 anos, e o Sr. Lopo de Sousa Freitas, o homem que então terá entrado em 1970 e que é o grande obreiro desta empresa que continua num âmbito muito familiar, tal como era na fundação. A família de Semedo sempre esteve e ainda hoje está presente na sociedade, mas com a entrada de Lopo de Freitas, não sendo da família, continuou este legado e continuando a ser uma empresa de cariz familiar, que é assim que se mantém e que nós temos um orgulho imenso de poder manter e dar continuidade a este percurso. Lopo de Sousa Freitas deixou-nos já há 10 anos, mas deixou-nos muito bem, com um projeto que tem-se vindo a consolidar. Como disse há pouco, ainda hoje estamos, no momento em que estamos a fazer a filmagem, estamos a inaugurar um equipamento que nos é fundamental, que precisava de ser remodelado, ou seja, era uma máquina com 40 anos, e que é das máquinas mais avançadas que existem no mercado para fazer aquele trabalho, e de modo que, para além de todo o trabalho de desenvolvimento que tem sido feito, tanto a nível da adega como ao nível do laboratório, que temos vindo a equipá-lo com o que há de melhor, a nível de vinhas, nós temos crescido em termos de área de viticultura e sempre que oportuno também vamos investir cada vez mais nessa área. Temos 2 prensas na adega. Este ano vamos adquirir uma 3ª prensa, portanto, isto é tudo sinal de que estamos pujantes e com a acreditar muito no futuro, sendo que todos os dias, todos os anos, já há pedras no caminho que temos que as ultrapassar, mas dificuldades houve sempre. E agora, invariavelmente, vamos ter outras dificuldades e teremos que as vencer. Nosso objetivo é comemorarmos os próximos 80 anos, portanto, estar cá alguém quando isto fizer 160 anos. Isto é uma prova especial. Nós temos vários momentos às visitas que fazemos, todos os dias. Temos 2 salas em que podemos receber visitas sem prova, com as provas mais diferenciadas. A visita com almoço, com jantar,
mediante marcação, mediante disponibilidade de cada uma das salas que temos. Estamos aqui na sala vaga, a sala de baixo é a sala bairrada, um bocadinho mais pequena, mas resolvemos hoje então fazer aqui uma seleção de um espumante, um vinho branco, um vinho tinto e uma aguardente, para termos uma visão geral dos produtos de cada casa, dando claro ênfase ao espumante. Este, no caso, é um Blanc de Blanc, é um Bicaldi Maria Gomes, duas das 4 castas que falámos lá em baixo, das mais autênticas da região da Bairrada. É um espumante que pessoalmente eu gosto muito e que fiz questão que fosse um elemento a provar. Nós vamos provar já daqui a pouco mais 2 referências do espumante, tanto ao almoço quando formos provar leitão, não é? Tanto quando formos à Quinta de São Lourenço, provar, lá está, o espumante de Quinta de São Lourenço, que é dos mais afamados e mais cobiçados da casa. A seguir, passamos ao Arinto, depois ao Reserva Tinto e à Aguardente Felíssima. E de queijos, como sandes de leitão, como o arroz de cabidela, como o próprio leitão, tudo acompanhado à medida do cliente e do consumidor que preferir. Depois desta parte eu já percebo um bocadinho mais. E agradou-me o que vi. É quase um parmesão, quase como se fosse um colatello. O que é isto? Não, isso é queijo de São Jorge e queijo de Penela. A provar queijo e enchidos, e agora era um fundo por trás e o Sr. Alexandrino a falar sobre a experiência de espumante, estávamos outra vez em Itália. Só faltava cabelo ao vento no barco, irmos para a ilha lá no lago. Era bom. Não, mas temos coisas muito boas e quando nós fomos à Itália, que era tudo... Fomos ver a parte da frente de Corta, que são vinhos, são espumantes muito bons. Mas quando se pensa em Itália, vai-se diretamente ao Prosecco, que é importante fazer a distinção do método Charmat e o método clássico, o método Champanhês, que é o que nós praticamos, que é uma visão muito mais cuidada e mais demorada no processo de produção de espumante e que é valorizada e quem sabe e quem sabe beber consegue fazer bem a distinção de uns para outros. Já que estamos a provar aqui um espumante de qualidade, eu aproveitava para abrir aqui as questões do público, que eu ontem coloquei uma pergunta para o pessoal que me segue no Instagram, colocar questões. Uma delas é qual é que é a importância da bolha no espumante, no sentido que a bolha fina, a bolha mais grossa, mais gás, menos gás, de que forma é que está associada à qualidade de um espumante? Ora bem, disto não temos a menor dúvida, quanto mais fina for a bolha, mais qualidade tem o espumante. Porque a bolha grossa quer justamente dizer que a espumantização pode não ter sido feita pelo método clássico, não é? Porque o método clássico tem essa particularidade de criar a bolha mais fina, porque a maior parte dos espumantes tem que ter todos 9 meses de estágio. Logo 9 meses de garrafa vai provocar sempre uma bolha mais fina. Se nós prolongarmos o tempo de estágio, que é o caso da São Domingos, que o estágio mínimo é de 36 meses, pode ir aos 60 meses ou 120 meses. Quanto mais tempo o vinho estiver em garrafa, mais a bolha se torna fina e persistente. Depois tem um outro pormenor, quer dizer, é a quantidade de gás que nós temos na boca. Enquanto que num espumante feito pelo método não tradicional ou não clássico, que é o chamado método Charmat, a bolha é mais forte, entra na boca, é mais poderosa, e isso hoje já não é um estilo que esteja muito do agrado do consumidor. Hoje o espumante quer-se um espumante suave, sem grande
com a bolha fina sim, mas que não seja muito explosivo na boca. Tem que ser muito suave e pouco potente de bolha. E isto tem-se verificado ao nível dos melhores do mundo, é isso que nós encontramos, nada de grandes exuberâncias quando se coloca o espumante na boca. E, Sr. Alexandrino, como é que, ou melhor, quais é que são os principais fatores que permitem que uma bolha seja mais fina em prol de uma bolha mais grossa? Acabei de dizer. Mas será o estágio o principal fator? O estágio, eu disse isso, o tempo. Quanto mais tempo de estágio tivermos, mais a bolha se torna fina e persistente. É o tempo de cavo que vai criar o tempo. Nós estamos a falar o contacto do vinho com as leveduras. Essas leveduras é que vão provocar o tal gás que nós conhecemos. E depois é o tempo que ela está em cavo. Isso é fundamental. Os melhores a fazer isto é champanhe. E champanhe, a regra número 1 é, no mínimo, 36 meses de estágio, que depois prolonga-se por muito mais tempo, porque aí tem outras nuances que não são agora para aqui chamadas, que é, nem vai logo para a garrafa, vai para uma cuba, seja ela de madeira ou de inox, e só depois, ao fim de 3 anos ou 4, é que vai para a garrafa, e até são vários anos misturados numa garrafa só, ou num lote que vai para a garrafa. De resto, os melhores, vamos à Itália, Itália que é um mundo de espumante, mas há uma micro-região no meio de Itália que poucos conhecem, mas que se chama Franciacorta, e vamos encontrar qual é a regra. A regra é o estágio mínimo de 36 meses. Quer outra região, uma região que pouca gente conhece, mas que é agora no sul de Inglaterra, na região de Sussex, onde existem já uma dúzia de casas a fazer sparkling wine, ao nível dos melhores do mundo. Regra número 1, estágio 36 meses. E a minha questão era mais para saber se existem outros fatores relevantes, como por exemplo as castas, ou o terroir, ou... Não. As castas não têm influência nenhuma na bolhinha. Tem influência no sabor do produto. Falando em castas, e nestas 3 regiões que eu acabei de falar, Champagne, Franciacorta e Sussex, também há uma outra coisa em comum, é Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. No caso da Itália pode ser, em vez de Pinot Meunier, Pinot Bianco. Nós aqui em Portugal já somos mais ousados, até provavelmente demasiado ousados. Na Bairrada usamos demasiadas uvas para fazer espumante. O objetivo, e isso faz parte de um dos programas da Comissão Vitivinícola da Bairrada, é criar, afunilar um bocadinho as castas que são recomendadas para o espumante da Bairrada. Porque hoje em dia, se até nos anos 80 a Bairrada era quase um bloqueio em relação à Baga, hoje está muito permissiva. Praticamente podemos usar as uvas todas que quisermos na Bairrada, que se faz vinho Bairrada. Passou-se do 8 para o 80. No caso do espumante, que tem uma variedade imensa, pode passar de 30 castas para se fazer espumante na Bairrada, nós gostaríamos muito que nos próximos anos esse funil chegasse só às 7 castas autorizadas para fazer espumante Bairrada. Isso leva o seu tempo, não é fácil, as mudanças são sempre difíceis de fazer, mas as 7 castas são bem fáceis de identificar. Primeiro, já foi falado hoje, Pinot Noir e Chardonnay tem que ser fundamental, porque sem essas castas, nenhuma região de champanhe, nenhuma região de espumante pode ter potencial para fazer bons espumantes. Mas depois temos as castas nacionais, e na Bairrada, a grande casta tinta que é a Baga,
E depois as 4 castas brancas que já falei, que é o Cercial, o Arinto, a Maria Gomes e o Bical, que são, ao todo, são 7 excelentes castas, que acho que seria, de facto, uma grande concentração de trabalho em termos de uvas. Isto para quê? Para procurar um perfil. Portanto, que o grande problema neste momento que nós padecemos aqui na região da Bairrada é criar um perfil para os nossos vinhos. Porque fazer vinhos com baga, fazer vinhos com pinot noir são coisas completamente distintas. Portanto, depois o chardonnay adapta-se à baga e adapta-se ao pinot noir. Depois as uvas Bical e Maria Gomes, Arinto e Cercial também se adaptam bem e podemos fazer com estas 7 castas 1001 variedades de espumante, todos eles muito bons. Mas temos é que nos concentrar apenas em meia dúzia de 7 castas para poder fazer espumante e para criar um estilo. Nós precisamos, essencialmente, na Bairrada, de um estilo. Durante anos e anos, eu também fui apologista de criar um nome próprio para o espumante. O nome próprio para o espumante está criado há muitos anos. É Bairrada. Ponto final. Não precisamos criar aqui nem prosecos, nem franchia-cortas, nem coisas. Nós temos uma identidade absolutamente extraordinária, que é a palavra Bairrada. A palavra baga também é extremamente importante, mas eu daria para outros pormenores. Porque, efetivamente, a baga é uma bandeira da região e que são 4 letras pequeninas que se leem em qualquer língua mundial. Portanto, tudo isto, nós podemos fazer maravilhas com isto. Para além disso, temos a coisa mais icónica deste país, que é o prato gastronómico mais famoso do país, que é o leitão, que ajuda a promover tanto o vinho espumante como o vinho tinto e o vinho branco. E esse, não há dúvida absolutamente nenhum. Há imensos pratos bons em Portugal, mas o leitão... e já agora convém dizer que o leitão da Bairrada está numa fase extremamente importante da vida dele, que é, finalmente, ser de identificação protegida. Estamos a tentar proteger a marca Leitão da Bairrada como sendo uma marca protegida. Isso é uma coisa que mais de 1 ano ou 2 e é outra proteção que nós queremos dar a uma iguaria que se pode vender em todo lado, mas Leitão à Bairrada é só aqui. E com o nosso produto, que é icónico. Esta casa tem mais de 200 anos e aqui foi escrito parte do Código Civil português que esteve em vigor até 1965 ou 66. Foi escrito pelo Visconde de Seabra, que habitou esta casa uma parte do tempo e que depois viveu em Mucofores. Aliás, exatamente, tem um palácio, a Casa Visconde de Seabra. Também viveu aqui
eu não sei se é o António Vicente Castilho, que é uma figura conhecida cá que era cego, é da Guim e que também viveu nesta casa. A família atual, a proprietária, que é dos Mexias Leitão, foi por volta de 1950 ou 60 que ficaram com esta quinta e que tinha 10 hectares de vinha, que entretanto foram divididos a propriedade, hoje só tem 5 hectares, e tem esta casa que foi das primeiras casas com agroturismo em Portugal. Ligado na zona, sim, na zona. É uma casa magnífica que tem 11 quartos, 11, 10, um apartamento que é onde nós vamos estar aqui na varanda. Tem piscina, tem aqui e tem umas condições e, portanto, sempre teve durante muitos anos o vinho da Quinta de São Lourenço, mas que nós a partir de 2003 passámos a ter a possibilidade de trabalhar os 5 hectares da vinha e temos a concessão da marca Quinta de São Lourenço, qual fazemos o famoso e magnífico espumante Quinta de São Lourenço, que é o espumante com mais idade que nós temos na nossa casa, hoje o que está em vigor é o 2011, vamos provar agora, e que tem cerca de 11 anos de cavo. E o vinho tinto, que é o Quinta de São Lourenço, também ele, uma das grandes referências da casa, que é feito essencialmente com baga internacional desta propriedade. Então aí está. Pois este espumante é um outsider do portfólio das Caves São Domingos, em que não se chama São Domingos, chama-se Quinta de São Lourenço, que tem o seu berço justamente aqui nesta propriedade onde nós estamos na Quinta de São Lourenço, um solar que tem cerca de 200 anos e tem uma grande história por trás, e tem uma propriedade com 5 hectares, do qual nós desde 2003 tomamos conta dos vinhedos, já replantámos, está aqui a vaga, Toriga Nacional, mas também tem Bical e Arinto. O espumante que temos aqui em prova é um espumante feito com 40% de baga e 60% é Bical e Arinto, dos quais vinho foi vinificado separadamente, estagiou 3 meses em barrica unicamente. É muito pouco tempo, mas o suficiente para depois fazer o blend deste espumante e que tem feito as delícias dos grandes apreciadores de espumante em Portugal, já que ele não sai de Portugal, que a produção é bastante limitada. É um espumante de 2011, ou seja, atualmente tem 11 anos de cavo, é o nosso espumante com mais tempo de cavo e que tem esta cor maravilhosa, um amarelo, lá está, uma bolha bastante fina, dado o tempo de estágio que teve, permaneceu aqui fechadinho no seu estágio junto com as leveduras e que vai provocar esta bolha fina. O aroma nota-se bem os famosos aromas de brioche, dado pelo estágio em barrica, dessas duas castas brancas, e depois a vaga faz o resto, faz aquela complexidade que é exigida aos espumantes feitos com baga, que é aquela estrutura que lhe dá marca bastante a boca, e depois a untuosidade é dada pelas castas brancas e que dá um espumante fantástico.
são apenas os espumantes. Nós temos aqui temos ao lado temos a adega dos brancos e depois a de tintos. Isto é o que chamamos de armazém 3, que tem toda a capacidade dos nossos vinhos espumantes em inox. Depois a parte de madeira é tudo muito mais em pormenor e muito mais direcionado para a cave. Agora estamos sempre a melhorar a nossa capacidade e neste momento é sempre pensar em operacionalizar da melhor forma a parte da adega, a parte da produção e a parte da pós-produção também. E intercalar isso tudo com processos de rastreabilidade que sustentem a marca e a própria sustentabilidade da empresa, que é precisamente isso que estamos a fazer e de forma a olhar para o futuro é de forma necessária que olhemos para isso, para as nossas melhorias na produção e na operacionalização, para que seja fácil de encontrar lotes, seja fácil de monitorizá-los, de levá-los ao mercado com a maior tecnologia e sustentabilidade possível. No fundo, neste dia pensamos para amanhã encontrar um elo de ligação fácil entre o produto que vamos buscar à vinha e o produto que entregamos em garrafa. No meio de todos esses processos é muito complicado, uma vez que todos os processos de produção são diferentes, desde do espumante tinto, o espumante branco, o vinho branco para o vinho tinto, como para o vinho rosé e para as aguardentes. Nós dizemos muitas vezes que são domingos, vinhos, espumantes e aguardentes, mas há muito mais que isso. Todos os processos são bastante diferentes e muito delicados. E uma casa com tantas referências, é preciso haver essa questão dessa monitorização e desse loteamento que tenha que ser bastante observado e lá está, olhar para o futuro para que seja olhado pelas máquinas e olhado pela tecnologia. E para isso é que estamos a trabalhar em novos investimentos, seja em sistemas operativos, seja em máquinas e robôs, seja tudo o que vemos aqui, de tecnologias de adega que tentamos que sejam sempre as melhores e mais eficazes para entregar o melhor produto. Em inox temos capacidade para guardar cerca de 2,5 milhões de litros em todas as variedades que temos, fora a capacidade em madeira. Ali tem 58 castas. 58 castas diferentes. Mas isso é basicamente também como museu, não é? É uma vinha pequena. Ora bem, isto era uma propriedade que nós tínhamos aqui e que decidimos agora há cerca de 4 anos, vai talvez para o 5º ano, em que são 1800 metros quadrados, que decidimos fazer uma vinha que chamamos a vinha pedagógica, porque permite-nos ter aqui uma quantidade de castas nacionais e internacionais. Internacionais tem o Pinot Gris, por exemplo, que é italiana, tem Taná, que é do Uruguai, tem outras que habitualmente se usam também aqui, mas é Viognier, a Thalia, que é uma outra casta também da Europa. Pronto, não consigo estar aqui a enumerá-las, pelo menos as mais raras, ou pelo menos menos prováveis, mas a ideia era, no fim de contas, perceber o comportamento delas no nosso terreno da Bairrada e fazer o estudo dessas plantas e, ao mesmo tempo, pronto, é uma coisa que está ligada ao nosso setor e que permite, de facto, fazer aqui umas visitas com turistas, com alunos das escolas profissionais que nos visitam, que são imensas, de todo o país, que aparecem aqui para conhecer a nossa casa, o espumante, que é de facto o nosso core business das caves, mas uma vez que nós aqui perto de nós não temos muita vinha, aliás temos aqui
uma das fotografias mais características de Portugal, são as várzeas. Portanto, a aldeia de Ferreiros tem aqui uma várzea que quase toda a população da aldeia tem aqui um bocado de terra e em que planta-se aqui a horta da terra. E aqui, como de vinha é muito pouco, aqui criámos este espaço para, no fim de contas, dar nota de que é o nosso negócio, e ter uma vinha aqui com esta variedade de castas é um privilégio, pelo menos para as pessoas que mais estão ligadas ao setor, certamente demonstram bastante interesse. Começa aqui pela Vaga, tem Toriga Nacional, Toriga Franca, Sousão, o Pinot Gris, estou a vê-lo daqui, depois há o Fernão Pires, que a Fernão Pires é o nome da casta a nível nacional, mas que aqui se dá pelo nome de Maria Gomes. Há o Alforcheiro, há Encruzado, há Alicante Boucher, Sousão já disse, portanto, Tinta Roriz, o Cabernet, há uma quantidade enorme, o Arinto, o Cercial, tanto o Cercial do Dão como o Cercial da Bairrada, como já falámos hoje. O Cercial da Bairrada é com I e o Cercial é com E, o do Dão. E pronto, é um espaço que também temos para oferecer aos nossos turistas que nos visitam. Isto ficava aqui fixe, era um convívio gastropício. É verdade, já falámos disso. Leitãozinho de Mogasa. É mais que possível acontecer, e o Mogasa, sim, eu tenho a certeza que eles alinhavam. E eles costumam já fazer eventos para nós. O Mogasa e outros colegas nossos, que com um mínimo de 25 pessoas conseguem assegurar aqui o serviço. Nesta sala até 80 pessoas, na de cima 120 pessoas. E fazemos, claro, a conjugação entre o leitão ou outra iguaria e os panos São Domingos. E como é que funcionam as visitas aqui? Tem que se reservar antes? Será melhor falar com o nosso departamento de enoturismo, via mail ou telefone. Liguem diretamente para as caves ou enviando um mail. Conseguem ver tudo o que está disponível no nosso site. E é uma questão de verificar a disponibilidade e assegurar o restaurante que queiram inserir no vosso programa. Tanto almoço como jantar, tanto à semana como ao fim de semana. Bem, no fim desta visita que fizemos, cabe aqui um bocadinho falar do futuro, e o futuro está aqui a nossa aquisição, que é o Duarte, que por vontade dele quer fazer parte daquilo que também ele tem já uma participação forte aqui na empresa, e a vontade dele é dar continuidade a um projeto que já vem então do Sr. Elpídio, vem do avô do Duarte, que era o Salopo, e este é um percurso que foi feito todo ele um bocadinho passo a passo, mas que tem feito, quanto a mim, passos de gigante ao longo deste tempo todo este período, desde o ano 2000, em que nós passámos a ter então as vinhas e a ter uma adega, ter um percurso já que vai de 20 anos com um percurso de espumantes. Hoje cabe-nos a nós também virarmos um bocadinho mais para os vinhos tranquilos. A Jaguardentes continua firme, como sendo um projeto que também está para avançar, uma destilaria de vínica. Já temos a destilaria dos bagaços, a destilaria de vínica também está nos nossos projetos. E para a empresa em si, pois todos os anos há desenvolvimentos. Como eu já disse, este ano, no mês de janeiro de 2024, temos aqui uma máquina nova que é extremamente importante para o nosso trabalho, mas está pensada uma terceira prensa, está pensado o armazém, que ainda há pouco falei, que vai ser um passo também importantíssimo para, enfim, o embelezamento da garrafa, ou seja, a rotulagem e o embalamento é uma coisa que também nós vamos melhorar bastante. São sobretudo investimentos bastante avultados,
e que, como disse, tem que ser pensado passo a passo e que tem que ser depois no futuro, que um espaço de 3 a 6 anos, estamos convictos que a administração vai ter outro empenhamento, vai ter então também uma administração mais rejuvenescida, que permite de facto ter novos horizontes. Uma das coisas que nós nunca fomos muito fortes foi no mercado externo. A partir do momento em que nós estamos aqui a desenvolver uma forma de aumentar o volume de produção, também temos que pensar no mercado externo, e o mercado externo está nos nossos horizontes, se bem que sempre lá estivemos. Nós estamos eu costumo dizer que estamos nos 5 continentes, estamos na Austrália, estamos na África, estamos na América do Norte, estamos na Europa, em quantidades pequenas, mas o suficiente para estarmos presentes, mas há muito espaço para crescer, como também em Portugal, não tenho dúvidas que ainda há espaço para crescer. A Bairrada é uma região que ainda tem alguma dificuldade em se afirmar, principalmente nas grandes cidades, uma vez que está tomado por regiões mais famosas, mas eu estou convicto que a Bairrada, mais uns anos, terá o seu lugar que merece. E depois temos os espumantes que têm um crescimento, ultimamente, todos os anos, bastante interessante, e que nós temos sentido nisso na procura. Também existe cada vez mais espumantes em Portugal, cada vez desperta mais o interesse pelo consumo dos espumantes em Portugal, e portanto a Bairrada e as Cabo São Domingos vão ter uma palavra também a dizer sobre isso, já que nós fazemos produtos de grande qualidade e portanto o consumidor certamente vai saber reconhecê-los. O mínimo é abraçar esses desafios todos e no futuro reconhecer todas as qualidades que temos e aproveitar o que já existe e a nossa idade, que já teve muito que aprender e que solidificar, e é aprender com os mais antigos e trazer de novo espírito jovem, ideias novas, e que se consigam cruzar todos esses conhecimentos para daqui a uns anos dobrar, triplicar, o que se for a produção, a quantidade e as vendas, que é isso que pretendemos, e levar a qualidade ao máximo número de pessoas possível. Sim, é. Querem deixar um apelo para vos visitarem? Estão sempre disponíveis. Aqui é uma questão de ligar, de consultar o nosso site. Estamos sempre abertos a receber grupos pequenos, médios ou grandes, não muito grandes, mas terão sempre uma experiência, a meu ver, muito reconfortante, muito calorosa. Estamos dispostos a qualquer visita mais personalizada, a qualquer proposta estamos com vontade de vos receber. E então, se vierem recomendados por tal senhor, conhecedor desta gastronomia portuguesa, ainda mais contentes ficaremos.